Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: os descendentes de Noé, com suporte no texto de Gênesis capítulo 9, versos 6 a 14. E os filhos de Cã são Cuxi, e Misaim, e Puti, e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, e Avilá, e Sabitá, e Ramá, e Sabitecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nirode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz: como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele à Síria, e edificou a Nínive, e Reobote-ir, e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misaim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naftuim, e a Patruzim, e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Gênesis capítulo 9, versos 6 a 14. O que é observável e improvável nestes versículos é o relato dado sobre Nirode, versos 8 a 10. Ele é aqui representado como um grande homem em seus dias. Ele começou a ser poderoso na terra. Isto é, enquanto aqueles que foram antes dele ficaram satisfeitos por ter estado no mesmo nível de seus vizinhos, e embora todo homem dominasse em sua própria casa e não desejasse nada mais que isso, a mente ambiciosa de Nirode não conseguiu descansar aqui. Ele estava decidido a se sobressair acima dos seus vizinhos, não só para ser importante entre eles, mas para dominá-los. O mesmo espírito que agiu nos gigantes antes do dilúvio, que se tornaram valentes e varões de fama, Gênesis capítulo 6, verso 4, agora reviveu nele. Tão logo o tremendo juízo do orgulho e da tirania destes valentes foi trazido sobre o mundo esquecido. Observe que há alguns em quem a ambição e a afetação de domínio parecem ser inatas. Isto houve e haverá, apesar da ira de Deus frequentemente revelada do céu contra eles. Nada deste lado do inferno humilhará e quebrará os espíritos orgulhosos de alguns homens, como aconteceu com Lúcifer. Isaías capítulo 14, versículos 14 e 15. Agora, ponto número 1. Nirode foi um grande caçador. Com isto ele começou e por isto se tornou famoso a ponto de se tornar um provérbio. Todo grande caçador é em semelhança a ele, chamado de um Nirode. Primeiro, alguns pensam que ele fez o bem com a sua caçada, servindo o seu país, livrando-se dos animais selvagens que o infestavam. E assim conseguiu a afeição de seus vizinhos e conseguiu ser o príncipe deles. Aqueles que exercitam a autoridade são benfeitores, ou pelo menos são chamados de benfeitores. Lucas 22, verso 25. Segundo, outros acham que sob o pretexto de caçar, ele reuniu os homens sob o seu comando, procurando um outro jogo que ele tinha que jogar, que era fazer-se senhor do país e trazê-los à sujeição.
Ele era um caçador poderoso, isto é, ele era um invasor violento dos direitos e propriedades de seus vizinhos e um perseguidor de homens inocentes, carregando tudo o que estivesse diante de si e tentando se apropriar de tudo pela força e pela violência. Ele se considerava um príncipe poderoso, mas diante do Senhor, isto é, no conceito de Deus, ele era apenas um caçador poderoso. Observe que os grandes conquistadores não passam de grandes caçadores. Alexandre e César não teriam grande importância na história relatada pelas Escrituras, como tiveram na história secular. O primeiro é representado na profecia como um bode que corria, Daniel 8, verso 5. Nirode era um caçador poderoso contra o Senhor, assim diz a Septuaginta, isto é, ele estabeleceu a idolatria, como fez Jeroboão, para a confirmação de seu domínio usurpado. Para que pudesse estabelecer um novo governo, ele estabeleceu uma nova religião sobre a ruína da constituição primitiva de ambos. Babel era a mãe das meretrizes, ou ele continuou com a sua opressão e violência, desafiando o próprio Deus, desafiando o céu com a sua impiedade. Como se ele e seus caçadores pudessem sobrepujar o Todo-Poderoso em valentia, e fossem páreo para o Senhor dos Exércitos e para todos os seus exércitos. Pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis ao meu Deus. Isaías 7, verso 13. Ponto número 2. Nirode era um grande príncipe, e o princípio do seu reino foi Babel, verso 10. De um modo ou de outro, por habilidades ou armas, ele assumiu o poder, sendo escolhido para ele, ou forçando o seu caminho até ele. E assim estabeleceu os fundamentos de uma monarquia que foi, mais tarde, uma cabeça de ouro e o terror dos poderosos, e que seria universal. Não parece que ele tivesse qualquer direito de governar por nascimento, mas as suas atribuições para o governo o recomendavam, como pensam alguns. Para uma eleição ou por força e política, ele avançou gradualmente e talvez insensivelmente em direção ao trono. Veja a antiguidade do governo civil e, particularmente, a sua forma que abriga a soberania em uma só pessoa. Se Nirode e seus vizinhos começaram, outras nações logo aprenderam a se organizar sob o controle de um líder em busca de segurança e bem-estar. E embora este tipo de organização tivesse apenas começado, ela provou ser uma bênção tão grande para o mundo que as coisas foram consideradas desfavoráveis quando não havia rei em Israel. Ponto número 3. Nirode foi um grande construtor. Ele provavelmente planejou a edificação de Babel e ali começou seu reino. Mas, quando seu projeto de governar sobre todos os filhos de Noé foi frustrado pela confusão das línguas, ele saiu da terra e foi para a Síria. Assim se lê na anotação de imagem em algumas versões da Bíblia Sagrada, verso 11, e edificou Nínive e outras cidades. Tendo edificado estas cidades, ele poderia comandá-las e governar sobre elas. Observe em Nirode a natureza da ambição. Primeiro, ela não tem limites. Mesmo tendo muito, ainda clama, dá, dá. Segundo, ela não tem descanso. Mesmo tendo 4 cidades sob o seu comando, Nirode não ficou satisfeito até que teve mais 4. Terceiro, é muito cara. Nirode não se importa de ser acusado de erguer cidades, contando que tenha a honra de governá-las. O desejo desenfreado de edificar é o efeito comum de um espírito orgulhoso. Quarto, é ousada.
não se apegará a nada e não se sujeitará a nada. O nome Nirode significa rebelião, e ele realmente abusou de seu poder para a opressão de seus vizinhos, o que nos ensina que os homens tiranos são rebeldes em relação a Deus, e a sua rebelião é como o pecado de feitiçaria.